convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo as mãos para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da apresentação de Nossa Senhora. É uma festa muito antiga, cujas origens remontam a um escrito não canônico, apócrifo, chamado Proto-Evangelho de São Tiago, em que o autor fala sobre a história de São Joaquim Santana, a dificuldade que tinham em ter filhos, a esterilidade de Santana, uma promessa que fazem a Deus de consagrar o seu filho, caso Deus lhes concedesse, e do nascimento da Santíssima Virgem, seguido do seu crescimento, e quando ela faz 3 anos de idade, os pais vão deixá-la no Templo de Jerusalém para que ela possa consagrar-se ao serviço divino, ela possa servir como algumas moças serviam aos sacerdotes no Templo de Jerusalém. Portanto, a festa da apresentação de Nossa Senhora fala sobre a consagração da sua vida. O quanto a Santíssima Virgem, antes mesmo de conceber ao Messias, dedicou-se a Deus de corpo e alma, ainda em sua primeira infância. Nós podemos, diante desse mistério, pensar: quanto tempo nós desperdiçamos em nossa vida ao invés de servir a Deus? Quem dera nós também, em idade tão tenra, tivéssemos tido a graça de começar a servir ao Senhor de todo o nosso coração, mas nós começamos a servi-lo já depois de tanto tempo, muitas vezes depois de termos gastado a nossa vida com tantos pecados, com tantos desvios, com aquilo que desagrada a nosso Senhor. Nós podemos pelo menos fazer o propósito de doravante não perder mais o nosso tempo, não perder mais a nossa vida com coisas inúteis, com aquilo que é fútil, com o que é transitório. Dedicar a nossa vida completamente ao serviço divino. Quantos de nós, sem saberem, já estão, inclusive, mais próximos da eternidade? E quantos de nós deveríamos ter o coração mais preparado, ao invés de ficarmos cuidando de tantas coisas que não pertencem ao Senhor? Nossa Senhora se dedicou inteiramente a Deus. E com que dedicação? Inteiramente abandonada, sem pensar em si mesma, ela abraçou a vontade divina como se fosse a sua própria vontade. Como que renunciando a ter uma vontade própria para fazer exclusivamente a vontade de Deus,
É disso que o Senhor fala no Evangelho, quando diz que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. E Santo Agostinho comenta que Maria Santíssima é muito mais feliz por ter gerado o Verbo de Deus em sua alma, fazendo a vontade de Deus, do que por tê-lo gerado na carne. E de fato, essa é uma grande bem-aventurança, é uma verdadeira beatitude. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos prevalecer, nós queremos de alguma maneira fazer as coisas irem de acordo com o nosso querer, ao invés de termos a alma verdadeiramente livre e estarmos inteiramente disponíveis a Deus, como aquela menina estava disponível a Ele desde os seus primeiros anos de vida. Todos nós somos chamados a nos dedicarmos a Deus. Muitos, inclusive, o fazem da maneira mais excelente, que é consagrando-se a Nossa Senhora. Mas quantos de verdade vivem essa consagração? Quantos de verdade dependem de Maria, a têm como sua conselheira, a assumem como sua orientadora? Quantos vivem numa verdadeira e filial obediência a ela? Consagrar-se a Nossa Senhora é fácil. Difícil mesmo é viver essa consagração. É pertencer a ela de modo tão intenso que não pertençamos mais a nós mesmos, que não tenhamos mais nenhum tipo de escravidão aos bens do mundo, às coisas criadas, às pessoas, aos seres humanos, à opinião alheia, mas que vivamos inteiramente para Deus, na escola de Maria, vivendo como filhos dela. Há tantos consagrados que não vivem realmente a sua consagração, não se entregam com todo o seu ser a Deus, separando-se daquilo que não é de Deus. É isso que significa consagrar-se. Consagrar alguma coisa é separar para Deus. Quando, por exemplo, eu consagro um instrumento para Ele, eu só vou usar aquele instrumento para glorificá-lo. Quando eu me consagro a Deus pelas mãos de Maria Santíssima, a minha vida toda tem que ser sacral, ela não pode ser uma vida profana, uma vida feita apenas de mundanidade, uma vida que está cheia de vícios e de comportamentos que seguem os padrões do espírito do tempo. Queridos irmãos, nós temos que ser inteiramente de Deus, assim como ela foi inteiramente de Deus, com uma oferta total da sua existência. E que diferença entre a existência dela e a nossa, porque ela se consagrou sendo ela imaculada, tendo a sua alma completamente transbordante de graças, de um amor sobrenatural que a ultrapassava dia após dia. Enquanto nós nos consagramos, sendo nós tão pecadores, tendo a nossa alma tão deformada por inúmeros pecados, tendo já nos transviado tantas vezes por caminhos que não são aqueles correspondentes à vontade divina. Mas nós podemos, nesse dia, nos alegrar, porque mesmo assim, Deus nos aceita.
Ele nos aceita porque nós não colocamos a fé em nós mesmos, em nada do que fazemos. Ele nos aceita porque nós depositamos inteiramente a nossa fé naquilo que o seu Filho bendito fez por nós, encarnando-se e morrendo na cruz em nosso lugar. Peçamos ao Senhor que nos faça depender inteiramente dEle, que não haja nada em nós que fique à margem dessa pertença a Deus por Maria, que nós também nos apresentemos a Ele no seu templo santo, que nós nos consagremos, queridos irmãos, porque só quando vivemos uma vida inteiramente dedicada a Deus é que temos o coração pacificado e nada pode nos perturbar. Como dizia Santa Teresa, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus. Como se Deus fosse pouco. Não. Deus basta porque só Ele é infinito. Que o Senhor nos faça viver inteiramente para Ele. E então poderemos viver essa consagração a Ele mesmo, através daquela que se consagrou inteiramente a Ele, do modo mais perfeito.